E minha esposa me acordou. Você vai para o hospital agora. Falei, por que eu vou para o hospital? Ela, porque você não está bem. Vou falar para vocês um pouco sobre o dia que eu entendi de forma muito clara e objetiva que eu precisava priorizar a minha saúde. Meu nome é Otímio Brasil, eu sou cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes e desde pequeno eu sempre fui um pouco entusiasta com os esportes. Eu não tinha uma rotina muito regular na prática de atividade física, mas eu sempre era um apaixonado. Adorava assistir tênis, adorava assistir futebol, praticava, mas não era muito bom. Tentava lá jogar bola com meus amigos, fazia aula de tênis, mas não tinha aquilo como uma prática tão regular. Nunca fui atleta, meus pais não tinham essa rotina de atleta, não tinha esse estímulo regular, mas eu sempre fui muito empolgado com o tema. O que aconteceu nesse meio do caminho é que, como toda a história de qualquer médico, a faculdade toma conta da tua vida. Então, aos 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina e comecei a estudar. Jogava bola ali uma vez ou outra, esporadicamente, tinha ali uma prática irregular, né, de atividades físicas, mas sempre acompanhando, sempre entusiasta. Quando terminei a faculdade, já alguns quilos acima do meu peso habitual, entrei na residência. E você acha que quando o médico entra na residência as coisas melhoram? Não. As coisas só pioram. O trabalho passa a tomar uma proporção na tua vida extremamente relevante. Você fica, às vezes, 10, 12 horas, 14 horas do seu dia dentro do hospital. Dorme no hospital, acorda no hospital, vive no hospital. Isso por mais 5 anos, porque a formação de um cirurgião vascular, além dos 6 anos de medicina, ocupa mais 5 anos. Então são 11 anos embebidos no ambiente de trabalho. Qual foi a sequela que isso deixou em meu corpo? Uns 10 quilos a mais do que o meu peso habitual, e eu, que sempre fui um entusiasta do esporte, me afastei disso. Aquele Otímio que acompanhava e que esporadicamente ainda jogava uma bola, jogava um tênis, deixou de existir. Eu simplesmente vivia o trabalho 24 horas por dia. Eu trabalhava, operava, vivia aquela rotina médica full time. Ah, Otímio, você se arrepende de ter feito isso? Não, eu não me arrependo, porque eu entendo que aquilo foi importante para eu aprender o que eu vou contar para vocês. E o que é que aconteceu? Em um dado momento, a crise do Covid já tinha se instaurado, eu já vinha retomando uma rotina de exercícios mais regulares, até que eu positivei. Eu positivei para o Covid e todos em minha casa estavam assim, pouco preocupados. Por quê? Porque eu, apesar de ter ganhado peso, não era um cara obeso, eu tinha já alguma prática de atividade física no meu dia a dia, não estava totalmente sedentário, mas muito longe do que eu entendo hoje que é o ideal. E dentro desse contexto, eu fui começando a sentir mais sintomas, um pouco mais de falta de ar, de desconforto, e até que numa quarta-feira eu terminei de almoçar, estava sentado no sofá, fechei o olho, aquela sonequinha pós-almoço, e minha esposa me acordou. Você vai para o hospital agora. Falei, por que eu vou para o hospital? Ela, porque você não está bem. Eu estou bem, Michele. Medroso como eu sou, não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Sabia que alguma coisa boa não viria. Não, a gente vai para o hospital agora. Ela foi insistente. Não abriu mão. A gente vai. Resumo da ópera. Fui para o hospital que na época eu trabalhava. Já foi tomografia, gasometria, aquela coisa toda. E um colega meu, um amigo, já chegou falando, você vai para UTI. Eu falei, eu vou para UTI. Eu não vou para UTI, eu estou bem. Não estava bem. Mais de 70% do meu pulmão comprometido pelo Covid, saturação baixa, eu realmente estava querendo achar que eu estava bem, mas eu não estava bem. Resumo, fui para UTI direto, e aí foi uma noite inesquecível em minha vida, porque você vive na pele aquilo que a vida inteira você viveu enquanto assistente. Eu cansava de entrar nas UTIs para cuidar dos outros, mas eu nunca estive na UTI enquanto paciente. Eu nunca mais esqueço da sensação quando a enfermeira veio falar comigo e pediu para eu tirar minha cueca para botar a fralda. Eu falei, eu vou ficar sem cueca? Tem que botar a fralda. Então, só quando você vive aquilo que você começa a entender ao seu redor, quando você entra na UTI ou em qualquer unidade de saúde, quanto essas mínimas coisas que para você que está do outro lado parecem pouco importantes, mas quando você vive aquilo na pele, realmente você vê o quão desconfortável é você ficar pelado, o quão desconfortável é você ser o tempo inteiro aferido a sua pressão, a sua glicemia e por aí vai. Rotinas simples de uma UTI. E onde está o grande X da questão? Dentro desse comprometimento pulmonar que eu tive,
Eu fiquei aproximadamente 5 dias na UTI e fiquei bem, saí bem. Eu já vinha redimensionando o cuidado que eu tinha que ter com o meu corpo. E naquele momento, vendo a angústia da minha esposa em achar que ia ficar viúva, da minha família achar que eu não ia voltar para casa, da minha mãe que não podia nem me visitar, porque todo aquele isolamento, então, quem experimentou isso sabe o quão desafiador era você estar no hospital, no momento de fragilidade da sua saúde, sem poder ter acesso nenhum à sua família, aos seus parentes, à visita, a ninguém. Eu redimensionei as minhas prioridades. Eu entendi que aquilo que eu perdi ao longo do tempo precisava ser resgatado. Eu precisava realmente me reencontrar com aquele Eutímio entusiasmado por atividade física, aquele cara que realmente se cuidava de uma forma muito mais ativa, por uma questão de sobrevivência. E eu passei a fazer um paralelo muito grande aqui no consultório, porque diariamente, a minha especialidade, ela convive com dores, cansaços, pesos, inchaços nas pernas. Isso é uma rotina no consultório de qualquer cirurgião vascular. E eu fui redimensionando o quanto que o sedentarismo tem relação direta com esses sintomas. E você me pergunta, poxa, Eutímio, mas precisou você passar por um internamento no UTI para você poder entender isso? Não, aquilo foi uma validação. Eu já vinha num movimento, antes disso tudo acontecer, de compreensão de que a parte prioritária da nossa vida é a nossa vida. Eu não posso de forma alguma, por mais que eu seja um entusiasta do meu trabalho, colocar o trabalho em primeiro plano e abrir mão de tudo. Não faz sentido. Isso não é uma decisão inteligente. Eu preciso sim priorizar o meu trabalho, como eu priorizo hoje. Para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas ele tem que ter o lugar que ele merece. E o lugar que ele merece não pode ser de forma alguma um lugar que coloque a minha saúde e a sua saúde em risco. Nós precisamos viver em equilíbrio. E essa minha história pessoal me evoluiu muito enquanto médico. Porque a dor que você sente na sua pele quando você vem aqui para o consultório, quando um paciente traz para você a dor que ele está sentindo, você entende de forma muito mais verdadeira e muito mais clara. Então, a partir daquele momento que eu me vi numa posição extrema de paciente, eu passei a ser muito mais cuidadoso da forma como eu atendo os pacientes aqui na clínica. Eu passei a realmente exercer uma empatia de forma muito maior. Mas não me furto das minhas responsabilidades de tentar sempre, ao máximo possível, elevar o nível de consciência para que todo mundo que senta aqui na consulta, que me conta do seu dia, e principalmente aquelas pessoas que têm sintomas, que têm dores, pesos, cansaços, inchaços, que eu consiga de alguma forma tocar essas pessoas para que elas que estão sedentárias, com peso desregulado, sem dormir, trazendo ali uma rotina onde a prioridade é o trabalho, às vezes é a família, às vezes é uma mãe que tem filho, que tem marido, que tem uma série de coisas que fazem com que a sua saúde esteja em segundo plano. Eu me sinto na responsabilidade de elevar o nível de consciência dessas pessoas de que não adianta, não faz sentido você achar que vai ser um excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente avó, o que quer que seja, se você não estiver bem com a sua própria saúde. E isso, para quem não acordou ainda para essa mensagem, vai passar inegavelmente por um corpo em movimento. É impossível uma pessoa ser saudável se ela não se movimentar. Dentro desse contexto surgiu já há alguns anos o que eu chamo de movimento Só Vai, que em outra rede social eu tento estimular diariamente as pessoas a se movimentarem. Eu vou ser um atleta? Não, eu não sou um atleta, nem tenho pretensão de ser um atleta. Eu me considero um entusiasta. Eu passei a cada vez mais colocar o exercício como uma prioridade na minha vida. E, logicamente, você começa a sentir prazer naquilo. Então, hoje eu pratico tênis regularmente, faço musculação, tenho uma rotina ativa, faço minhas corridas esporadicamente também para ganhar minha medalha e a minha bananinha. E entendo que, enquanto médico, é um papel fundamental e de minha responsabilidade elevar o seu nível de consciência. Trazer para você uma importância que, às vezes, você não dimensionou ainda, porque você não viveu na sua pele e você não vive no seu trabalho as consequências do sedentarismo. Então me coloco sempre aqui no consultório à disposição para ouvir as dores dos meus pacientes e tentar de alguma forma fazer com que eles consigam ter uma rotina mais saudável. Isso não é sobre varizes, isso é sobre saúde e sobre prioridade. E vai ser sempre um prazer atendê-los aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, ouvir a sua história e fazer com que todos nós cresçamos juntos.